Olá, estamos aqui em mais um episódio do Pode Semear, um podcast feito para você, amigo, produtor, colega, colaborador, que a gente traz conhecimentos e informações do agro para vocês. Hoje estamos na presença do Alencar, que é especialista em plantabilidade e plantas de cobertura, que vai falar um pouquinho do tema para a gente aí no Pode Semear. Pode se apresentar, Alencar. Olá pessoal, me chamo Alencar Zaque da Fonseca, eu sou engenheiro agrônomo, tenho mestrado em plantabilidade, também uma bagagem com plantas de cobertura. Estou aqui na região de Rio Verde e atuando nacionalmente em torno de 5 anos, mas tenho experiência aí em torno de 10 anos com as plantas de cobertura. E é um prazer estar aqui com vocês, levando informação direto para você que está nos acompanhando aqui no Pode Semear. Oi, Alencar, seja bem-vindo. Uma satisfação enorme ter você aqui com a gente. O Pode Semear é um podcast, né, realizado pela Cereal Ouro, que tem o patrocínio da Neogen. E para me apresentar, meu nome é Camila. Hoje eu estou como supervisora de marketing da Cereal Ouro e como apresentadora aí do podcast também. Alencar, você se apresentou, né? Você é engenheiro agrônomo e está aqui na região de Rio Verde tem 2 anos, né? Isso. E eu queria entender um pouquinho melhor como foi, que você começou nessa área de plantabilidade, de plantas de cobertura, se já tem muito tempo, ou o que que despertou esse interesse em você para a área? Claro, Camila. Obrigado pela oportunidade aqui. Bom, Camila, eu venho do Rio Grande do Sul e lá eu fui operador agrícola. Então a gente trabalhava no campo, toda a safra tinha alguns problemas de plantio. Então, a questão de falhas duplas, incorporação de semente, envelopamento. E isso me despertou fazer um trabalho dentro da universidade. Durante a graduação, eu gostei sempre de trabalhar com as plantas de cobertura, porque era algo novo e algo promissor para o futuro, principalmente no cerrado. E Uhum. eu também tinha um interesse de conhecer o Cerrado, então associou tudo e aí a gente começou a desenvolver esse trabalho. Eu fiz o meu mestrado 2019 a 2021, onde eu trabalhei com plantabilidade de milho, na questão de dose de grafite, velocidade de semeadura, e também associado à questão do uso de diferentes plantas de cobertura. Então a gente buscou sempre trabalhar com altos volumes de palha e como que isso impacta na plantabilidade. Não adianta a gente produzir palha e essa palha não ser de qualidade ou depois eu não consigo fazer o plantio em cima dessa palhada. Ah, legal. Então você é mestre, né, no assunto e você conseguiu deixar a pesquisa de forma prática, né? E Isso. aí hoje, você pode falar para a gente entender como é o seu profissional. Hoje você atua em 2 empresas, a Solutec e a Apora Sementes? Isso, Camila. Depois da gente estar trabalhando, sempre o começo você começa realizando o sonho de alguém. E o Uhum, meu sonho era trabalhar para mim. Então, uhum, a gente trabalhando, desenvolvendo pesquisas a nível de campo, nível de produtor, e também de você conseguir levar essa informação de uma forma prática. De nada adianta você, dentro de uma academia, fazer um artigo, publicar ele em inglês, e ele ser mais um paper solto aí nas bases. Então, se a informação é uma demanda de produtor, ela precisa voltar como resposta para o produtor. E uhum. dessa forma que a gente começou a trabalhar. Através de palestras, de consultorias que já vem realizando, surgiu a oportunidade de a gente montar a empresa Solutec. Junto a isso, a gente fez uma parceria, que é a marca Poré, do Grupo Compir, onde a gente tem a produção de sementes de plantas de cobertura. Por que disso? O mercado ainda está muito carente de sementes de qualidade, principalmente de germinação e vigor. Então, através dessa demanda, a gente buscou melhorar a qualidade que tem disponível para o produtor. Então, a gente hoje tem sementes com germinação acima de 95%, teores iguais ou até superiores a milho e soja. Diferente do que o mercado está acostumado, que são abaixo de 80%. Questão de pureza nem se fala. Hoje você precisa semente e uma semente tem que virar planta. É muito ruim você ter uma semente onde vem pauzinho, pedrinha, Uhum, material inerte que não vai virar uma planta. E uhum, também a questão de desuniformidade de formação de palha. Então você precisa ter uma cobertura rápida e homogênea. Quando se uhum, fala em mix de planta de cobertura, que é algo que está mais usual, da mesma forma, acertar a proporção, quais espécies e baseado em quais critérios técnicos. Se é compactação, se é nematóide, se é doença radicular, se é problema com planta daninha, se eu vou mexer com manejo de herbicida, quais as plantas eu posso usar em função do manejo de herbicida, ou quais herbicidas. Então, todo esse detalhe que faz parte do nosso trabalho. E aí, com isso, a Solutec leva a parte de consultoria aliado ao posicionamento técnico das sementes, junto com a produção própria. Todos os nossos campos são registrados
né, passíveis de fiscalização junto ao MAPA. A gente tem nossa produção, beneficiamento interno e armazenamento em câmara fria. Então a gente quer dar a melhor qualidade para a semente para entregar isso para o produtor também. Muito bom, porque às vezes o foco, né, do produtor é com a grande cultura, algo que já está habitual, ele já tem essa exigência de qualidade, por exemplo, em soja, em milho, mas às vezes a planta de cobertura ainda não era o foco, né, em termos de exigir essa qualidade. E você falou tudo, né? A gente às vezes não exige germinação, pureza, vigor da planta de cobertura, que também é uma cultura que a gente também está colocando no sistema como objetivo, né? E aí, aproveitando esse gancho, você já falou que desde lá de trás viu que isso era o futuro. Me conta aí o benefício hoje da escolha de rotação de cultura, da escolha de plantas de cobertura para o sistema. Claro, Camila. A escolha hoje de estar usando planta de cobertura, por quê? Hoje, níveis químicos, a gente está conseguindo controlar super bem. Você tem hoje adubação, tem várias formas de adubo. Você tem formas de aplicação também, a indústria de máquinas, ela avançou muito, principalmente em tecnologia. A parte de defensivos também, dentre outras formas. Na parte física, a gente está um pouquinho a desejar ainda, que é a parte de estruturação do solo. E na parte biológica, teve-se um salto muito grande, principalmente de produtos biológicos, tanto ativos fungos quanto ativos bactérias também. E aí, com isso, aumentou-se muito a demanda por planta de cobertura. Por quê? Para essa biologia do solo se manter ou aumentar, ela precisa de alimento. E alimento é carbono. Como é que a gente consegue inserir carbono no solo? É colocando palhada. E nem só palha, é raiz. Então, eu Hum. preciso converter essas raízes, que hoje é uma conversão direta, praticamente em torno de 60%, elas viram carbono. A palha superficial, se ela fosse tão boa, palhada de cana, uma palhada de braquiária seria excelente, teria níveis de matéria orgânica 10%. Só que não é o que a gente encontra. Por quê? Uhum, Relação CN é alta e a degradação é rápida. entendi. E na raiz a gente tem isso protegido dentro do solo. Sem contar que você melhora a oxigenação interna do solo, você diminui a compactação, diminuindo a compactação você torna o ambiente menos anaeróbico, aquele ambiente saturado por água, que é um ambiente ideal para nematóide. E nematóide que vai causar as doenças radiculares. Então de nada adianta eu focar só em remediar o sintoma, que seria controlar as doenças radiculares ou nematóide, e eu não estar olhando para a parte física, biológica e química como um todo e até a questão ambiental, por que não? Então a gente fala na questão de contornar efeitos de veranico. Na safrinha, por exemplo, hoje, se nós tivermos 10, 15 dias sem chuva, as plantas sentem. E a planta de cobertura, ela é uma cultura, como você comentou. Uhum. Porque eu preciso dar uma condição mínima para ela se estabelecer. Eu não vou jogar ela, a semente lá no mar que eu tenho 8 megapascal de compactação. Isso é praticamente uma estrada de terra. Uhum. Eu preciso de uma condição mínima. Eu preciso que ela seja plantada sempre que possível, semeada, e não jogada e deixar lá ao vento. Então, todo esse cuidado garante o sucesso da formação da palhada. E com isso, os biológicos começam a trabalhar mais. Você também consegue diminuir a temperatura do solo, onde Uhum. é ideal para crescimento radicular mais acelerado e também para a planta aproveitar mais os recursos que tem ali no solo e mostrar a produtividade. No caso da soja, a soja pode produzir mais, tolera mais tempo de estresse hídrico e também hoje tem algumas políticas que elas vão ajudar nesse mercado que está se falando mercado de carbono, mercado de sustentabilidade, e tem algumas práticas para isso hoje. Então, é algo bem interessante e algo que já não é mais futuro, é presente. Então, sem hoje fazer esse manejo integrado, usando as plantas de cobertura, que seria uma das ferramentas, ela não é a varinha mágica que resolve tudo. Hoje você está conseguindo manter ou até aumentar as produtividades e segurar o seu retorno, porque as margens estão muito apertadas hoje no agro, né? Isso Uhum. é Sim, fato. sim. Então seria uma ferramenta que ajudaria aí, tanto na questão física, quanto química e biológica, você ainda agregou ambiental no sistema, né. Isso. Então é uma grande ferramenta, vamos dizer assim. E e hoje, assim, pensando em planta de cobertura, a Solutec presta serviço de consultoria, ajudando todos esses critérios que você falou que deve ser levado em consideração. Existe alguma situação em que, por exemplo, não é recomendado uma planta de cobertura ou tipo, sempre é bem-vinda, vamos dizer assim? Camila, a gente tem hoje a análise de cada talhão, né? Aham. Então hoje não tem mais como eu copiar o que o vizinho faz.
ou eu pegar minha propriedade, a fazenda, e trabalhar de uma forma única. Eu Certo. preciso entender como é que está os teores de fertilidade de cada talhão, qual que é o histórico de manejo, qual que é o histórico de planta daninha, todas essas informações técnicas para fazer um posicionamento. Por que não de uma soja, de um milho, de um girassol, qualquer outra cultura? E planta de cobertura não é diferente. Ela vem para agregar nesse sistema. Então Uhum. eu preciso entender como é que está a pressão de planta daninha. Se eu tenho pé de galinha na área, que é uma gramínea, eu devo evitar usar gramínea nesse momento, para Uhum. facilitar o manejo de herbicida, para eu controlar essas plantas daninhas e associar plantas não gramíneas. Por Uhum. exemplo, pode ser a Crotalaria spectavis ou o feijão guandu. Da mesma forma, pode acontecer o contrário. Eu estou utilizando plantas gramíneas para controlar plantas não gramíneas. Um Uhum. exemplo, buva, outras plantas. Então, eu consigo trabalhar o manejo de herbicida, a gente tem bagagem para isso, para conseguir associar. E a nossa proposta da Solutec é de fazer esse trabalho. Então, junto Uhum. quando o cliente adquirir as sementes conosco, a nossa consultoria já está inclusa. E se algum produtor, alguém precisar, a gente tem à disposição também para atender. Da mesma forma, a gente pode fazer treinamentos para empresas, ou para produtores, palestras, ou a gente faz forma de trincheira, mostrando como é que está a saúde do solo. Isso tudo a gente quer levar esse conhecimento na prática. Então, a gente tem a Uhum. parte de pesquisa também envolvido, pesquisa a nível de produtor. Nós temos nossas áreas, vitrines, e a gente Uhum. faz isso também para entender e mostrar, muitas vezes, aquilo que o produtor não está conseguindo enxergar. A gente está colocando uma lupa, vamos dizer assim, para visualizar melhor. Então, entendendo o cenário, a gente consegue decidir juntos, numa mesa como a gente está aqui agora, quais seriam as melhores plantas ou a melhor planta para cada talhão da sua fazenda. E é com isso que a gente consegue aproveitar ao máximo os benefícios. Pense no investimento, onde planta de cobertura você não vai colher o grão, como fosse uma soja ou um milho. Mas sim você vai melhorar a qualidade do solo e também você ter retorno de produtividade na cultura posterior. Entendi. Ou seja, depende. É, Tem exatamente. todo um contexto, né, para ser analisado de acordo com o objetivo, o histórico, para poder tomar a decisão correta, né, em relação à área. E muito bom ver essa pesquisa realmente acontecendo na prática. A gente vê que ainda, né, estamos caminhando para deixar isso cada vez mais, acontecendo com frequência, né. Uhum. Você tinha falado lá no início que você via isso como um futuro, né. Hoje já não é futuro mais, hoje parece que é algo já está acontecendo. Como que tá aqui na região? Pode falar. Na região de Rio Verde, Camila, a gente hoje tem percebido que ela está acima da média Brasil, em torno de 10 anos à frente. Uhum, Por quê? Produtores altamente tecnificados, né? uhum, Muitas das vezes o produtor ele já tem uma formação, né, um mestrado muitas vezes, o pai já uhum, foi agrônomo, o filho é agrônomo e o neto está sendo agrônomo. uhum, A questão de gestão também está muito evidente e está se buscando melhor qualidade, melhor resultado em todos os processos, tá. uhum, Não estou dizendo que no restante do Brasil não aconteça isso, mas aqui está muito à frente, principalmente nessa parte de questão biológica e uhum, do uso de plantas de cobertura. Então se faz muita coisa diferente, consórcio com diferentes plantas, em girassol, em milho, trabalhos aí sobre semeadura na soja, tem vários trabalhos de integração de pastagem, né, ou integração também de você usar várias plantas de cobertura como fonte de alimento para os animais, a gente acompanha algumas propriedades. Então é algo diferente e provocativo para o restante da agricultura brasileira. E isso tem trazido resultados muito satisfatórios. Então, por isso que a gente comenta, como você citou, não é mais futuro, é realidade. A uhum, gente participa de alguns projetos também, como o SyncBio, entre outros, onde a gente está avaliando esses resultados. uhum, E também abrindo para eventos, dia de campo, levando os produtores lá a conhecer na prática o que a gente está fazendo. De nada uhum. adianta a gente estar aqui num podcast ou fazer uma arte bonitinha e divulgar, se não mostrar na prática. Sim, sim. Então, o visual, o contato pessoal, ele vai ser sempre melhor. E a gente consegue levar isso. Então, para ver o que é diferente, muitas vezes testando na propriedade. Não precisa fazer em 30, 50% da área. Começa na pior área, ou Uhum. 10%. Um plano de rotação, em 5 anos você rotacionou toda a propriedade, pegando em 20%, vamos dizer assim. E você consegue ter um resultado melhor. Muito bom. E aí vai ver ali na própria fazenda a realidade acontecer, né. Tem Isso. algum case, que você gostaria de compartilhar com a gente? Sobre algum produtor que você começou com um trabalho pequeno e que deu um resultado positivo? Conta pra gente como foi. Sim, a gente tem desculpa, cortar.
Sim, a gente tem, alguns cases e o principal deles, a gente sempre fala que é fazer o dever de casa bem Uhum, feito. Então, como a gente está numa parceria com o Grupo Compir, a gente quer levar cada vez mais eles como vitrine. O uhum, grupo já é muito bem visto, já é conhecido na região, e a gente tem feito muitas coisas diferentes. Inclusive, a gente uhum. tem vitrines, né, tanto na área de Aporé, Goiás são áreas novas, e também na área de Montevidéu. A gente vem trabalhando consórcios, vem trabalhando manejos diferentes. E também trazendo espécies novas para o Brasil. Então, a gente Sim, está evoluindo junto para trazer algo diferente. Além do caso interno, a gente tem um trabalho também que a gente conduziu com a Fazenda Santa Cândida, aqui em Rio Verde, da Renata Ferguson. Onde a gente colocou um mix de plano de cobertura, e a gente fez um trabalho lá, né, junto com outros parceiros. Saímos de 84 sacas e fomos para 92 meu sacas de Deus. soja na É. Olimpo. Isso já na safra seguinte. E aí, para esse ano, a gente tem uma nova safra, então a gente vai estar acompanhando e provavelmente vai ser superior a esse número. Muito bom. Então, a gente consegue mostrar que tem resultado. Claro que foram diferentes práticas, não só apenas a planta de cobertura, para deixar claro. Uhum, A gente trabalhou também com uma parte visando escarificação, tá? uhum, Uma intervenção mecânica, visto que era necessário, né, não que toda vez que usar planta de cobertura tem que ser feita uma uhum, escarificação, você precisa entender o cenário como um todo. Então, se uhum. você levando a agronomia bem à prática, a gente consegue detectar aonde que está sendo o gargalo e aonde que a gente consegue intervir, e quais são as ferramentas disponíveis. Uma coisa Entendi. do controle de planta daninha, eu não vou Uhum. ficar só no químico. Eu posso usar a barreira de plantas, que é a palha, que vai impedir o desenvolvimento e a germinação de plantas daninhas. E com isso eu consigo ter mais uma ferramenta. Eu diminuo a resistência de planta daninha a herbicidas e assim por diante. Então, é um conjunto de fatores que Uhum. consegue entregar os resultados. Muito bom. Esse case aí mostrou o sucesso, né, igual você disse, não é uma ferramenta só, é um conjunto, né, mas estando próximo ao cliente, entendendo a realidade, quais são os gaps que precisam ser preenchidos, né, Uhum. e aí tem o sucesso. Você trouxe a questão da barreira física da palhada, né, no controle de planta daninha, isso a gente sabe que é um dos grandes benefícios aí das plantas de cobertura, e aí já pegando um pouco na sua outra especialidade, que é sobre plantabilidade. Uhum. Você acha que isso dificulta, isso pode ser um problema, um desafio na hora de plantar a soja, por exemplo, cortar essa palhada? Camila, é um ponto muito bem importante, bem observado. Hoje a gente está falando em aumentar a quantidade de palha Hum, para diminuir temperatura, para segurar essa umidade no solo após a chuva, para você segurar banco de semente de planta daninha e também diminuir a incidência delas. Só que com isso, muitas vezes, o produtor não tem uma semeadora ou não tem uma orientação que consiga fazer a semeadora dele plantar em alto volume de palha. A gente tem uhum. volume de palha aí, nossos clientes de 15, 18 toneladas de matéria seca. Isso é muita palha, é massa aí de 6 a 8 centímetros de palha. Desculpa. E com isso a gente consegue fazer, então, com pequenos ajustes ou colocando alguns equipamentos opcionais na semeadora, melhorar a plantabilidade, Uhum, que é o corte da palha e também a questão da abertura e deposição de sementes e o fechamento do sulco. uhum, Um fator importante é muitas vezes se aumentar o diâmetro do disco de corte, onde ele vai girar mais devagar, ele vai fazer mais pressão no solo e ele tem um ângulo similar à tesoura. uhum, Quando você abrir toda a tesoura e tentar cortar um papel, ela uhum. não vai cortar, Vai. porque você tem um ângulo de corte muito grande. Quando você fecha a tesoura e forte contra o papel, ela consegue cortar. Isso é o mesmo princípio no disco de corda da semeadora. Então ele vai conseguir fazer mais pressão e vai prensar a palha contra o solo. Só que um fato que ter atenção é a questão de utilizar a palha seca ou Uhum, verde. A gente chama aqui a palha mochibenta hoje, não uhum, tem milagre, não tem marca de semeador que resolva esse problema. Aqui é eficiência técnica. Então, se eu não conseguir ter a palhada seca, com dessecação aí de 25 a 40 dias antes, no caso da braquiária, uns 40 dias, eu tenho que plantar no verde. Se eu certo. dessecar com 10, 15 dias ou 5 dias, vai dar problema. Uhum, Então, eu preciso já ajustar aqui. E a Solutec tem acompanhado bem isso. Então, a gente uhum, consegue fazer um manejo planejado. Agora, por exemplo, na soja, a gente já planeja a soja da cultura da próxima safra. E uhum. nesse e-mail já também já está posicionado as plantas de cobertura.
Então eu já tenho aonde eu vou fazer o plantio, Uhum. com quanto tempo mais ou menos esse mix ou as plantas de cobertura vai estar em pleno florescimento, que é o ponto ideal de manejo, porque é o máximo acúmulo de águas, também a questão de nutrientes, né, e onde eu consigo fazer o estrangulamento. Eu já tiro uma aplicação de herbicida do sistema, que para Uhum. o solo, para a biologia do solo, é muito interessante. Sim. Eu diminuo a questão de pH também, né, e principalmente o glifosato agredir um pouquinho a biologia do solo. Sem glifosato, hoje a gente não consegue produzir, Uhum. mas se a gente conseguir reduzir o uso de químicos, a gente consegue trabalhar melhor a interação biológica. E aí, com isso, a questão da plantabilidade ela é fundamental. E por que não utilizar biológicos junto Uhum. no plantio das plantas de cobertura? Ou na hora que eu for fazer o manejo, para já Uhum. preparar esse ambiente lá para a soja. E também de você fechar esse suco depois. Você Uhum. abriu o suco, cortou a palha, e muitas vezes você tem um volume onde a rodinha que vai fazer a regulagem da profundidade e também atrás da recobridora não vai conseguir fechar esse suco. Eu tenho a semente exposta, então eu preciso fazer pequenos ajustes, ou até colocar alguns opcionais, e eu trabalho bem essa questão. Então eu tenho palhada em grande quantidade, ótima qualidade, e também eu tenho uma plantabilidade adequada. Muito bom. Falando, né, nessas 2 coisas aí, tanto de plantas cobertura quanto plantabilidade, a gente vê que o sucesso da lavoura está muito antes, né, do plantio. Tem que ser feito todo um planejamento, uma programação, para usar bem as ferramentas e da forma correta. E se você não planta bem, né, a chance de dar errado é muito maior, que você já Exato. começa, né, errado. E existe, tipo, um checklist, algo que pode ser feito em relação à plantabilidade ou, né, alguns ajustes, como você citou aí, que o produtor tem que se atentar antes de começar o plantio? Sim, Camila, temos alguns checklists, alguns ajustes que a gente pode fazer. Conferir como é que está o diâmetro, né, do disco de corte. Então, Uhum. tanto na internet a gente tem também, tem parceiros que já trabalham com essa parte de treinamento de responsabilidade, onde você consegue estar avaliando se está no ponto de troca ou se ainda pode utilizar mais uma safra o disco. A questão também de folgas, pressão, então hoje você tem sistemas tanto de mola, que é o sistema convencional, você tem sistemas de pistão, tanto elétrico quanto hidráulico, e também sistema de bexigão. Um dos mais eficientes hoje seria o sistema de pistão. Tem um sistema hoje que ele funciona com um sensor que faz a leitura de como está a pressão em um de ping, e ele consegue fazer a leitura e jogar isso em tempo real para o monitor da máquina, e a máquina consegue devolver qual que é a pressão que esse pistão tem que trabalhar, para você manter a profundidade uniforme. Uniforme. Então, uma área mais compactada, a semente ia ficar mais rasa, mais superficial. Numa área de solo mais solto, menos compactada, ela vai ficar funda. E Uhum. esse sistema ele nivela. Então, se eu quero depositar a semente da soja lá a 3 centímetros, 4 centímetros, ele vai manter constante essa profundidade. Independente da irregularidade do Isso, solo? independente. Uhum. Que você tenha a pantografia e o acompanhamento do solo. Uhum. Além disso, você também pode conferir como é que está a rodinha limitadora, né, que faz a questão da regulagem da profundidade, e principalmente a recobridora. Por quê? Se a gente está falando em cortar palha, depositar semente e não ter o envelopamento, que é aquela palha que não cortou, empurrou e a semente Uhum. ficou em cima, eu preciso fechar esse sulco. Uhum. Então, muitas vezes tem um alto volume de palha. Tem umas bandas recobridoras em formato de roseta que ela vai ajudar a puxar mais esse solo, esse volume Uhum. de palha, e vai cobrir a linha da semeadora. Então, você consegue melhorar o plantio e o custo não é tão elevado. Muitas vezes é só ajustar o que você já tem na propriedade. A questão de utilizar um rolo faca, um outro equipamento de fazer o manejo ajuda muito. Uhum. Além de você já diminuir uma aplicação de herbicida, o rolo faca vai fazer a morte lenta dessas plantas. E com isso você aumenta a durabilidade da palha. A gente teve casos como esse que eu citei anteriormente, de a palha durar mais de 365 dias no ano, Olha que principalmente benefício. milheto. Nossa. Milheto que dura pouco hoje, dura aí no máximo 80 dias. Porque se você tem a palha picada, a Hum. ação do micro-organismo para degradar ela vai ser rápida. Se a Uhum. palha estiver inteira e ela estiver presa ao solo, a chance de você passar com a semeadora no momento do plantio e embuchar é mínima, é quase zero. Então são formas de manejo diferentes que você consegue Olha ter só. um rendimento operacional bom, um plantio muito bom, e também de você ter um stand perfeito depois das plantas e a soja mostrar esse potencial dela. Nossa, um pequeno detalhe faz toda a diferença, né.
E aí, igual você disse, acaba permitindo condições para a soja ou, enfim, a outra cultura expressar todo o potencial. Porque às vezes a gente acha que é problema de germinação ou vigor da semente, e às vezes o problema é na plantabilidade, ou que a semente ficou exposta ou funda demais, porque o plantio às vezes não foi da forma, adequada, né, da melhor forma possível. Muito bom esse aprendizado, tô tendo uma aula aqui. Agora você trouxe um pouco um ponto também que me chamou a atenção, que é a questão do biológico, né, você falou para o uso do biológico no sistema e tudo mais. Já é uma questão que vocês também trabalham ou não? Ainda não? A gente tem hoje utilizado o que o produtor tem disponível, Camila. Uhum, Então, se o produtor já tem uma multiplicação farm, a gente incorpora junto ao manejo, analisando o cenário como um todo. O uhum, produtor compra de alguma empresa ou de alguns fornecedores que ele já tem, a gente está aqui para somar. Caso o produtor quiser, a gente tem alguns parceiros também que a gente está trabalhando para usar a questão do biológico também. Como tricoderma, como algum bacilos, como alvéria, alguns outros ativos para trabalhar em conjunto. Pensando hoje em questão de nematóide, por que ao invés de só usar uma Crotalaria spectabis, que ela é uma das melhores plantas hoje para reduzir, uhum, principalmente nematóides como pratilencos, nematóide cisto, nematóide galha, por que não associar junto com o biológico? Do que ficar uhum, só na planta ou só no biológico. Então já é uma realidade, você reduz mais rápido. Sem uhum, contar que você favorece muito o solo, então você traz benefícios. A gente já chegou a inocular uma até 2 cepas de um determinado ativo e encontrou mais 6. Da onde apareceram essas outras 6? uhum, Porque eu tenho uma interação, uma simbiose ocorrendo, principalmente quando eu trabalho com mix. Então essas plantas ali no ambiente, elas fazendo toda essa interação, elas começam a atrair e multiplicar aqueles organismos que estavam em baixa. uhum, Então, se antes no monocultivo ou na sucessão milho, soja, eu venho selecionando doenças de determinados organismos benéficos, quando eu trago uma terceira cultura ou um mix no terceiro momento e eu consigo trabalhar isso, a biologia ela explode no solo. Então, ela uhum, aumenta muito. E por que não inocular, como comentei, no plantio do mix ou das plantas uhum, de cobertura? Ou usando uma braquiária, um guandu, uma crotalária no meio do milho, que é o que uhum, tem sido muito crescente aqui na região. Eu consigo otimizar e acelerar os resultados. E com isso você tem grande chance depois de você aumentar a produtividade e trabalhar na rotação de cultura. uhum, Porque de nada adianta a gente focar num benefício exclusivo e esquecer o restante. Então a gente está falando aqui de produtividade, que seria o ponto interessante, que é dinheiro no bolso, né. uhum, Mas você tem a questão de resiliência, de controlar as doenças, também a questão física, da gente aproveitar a água da chuva, que é a nossa melhor irrigação hoje. Então, se eu tenho um solo que está descoberto, a água pode chegar até 80% de evaporação depois da chuva. Então eu perco toda essa água. Eu tenho que tornar ela como uma caixa d'água e uma esponja esse solo, para aproveitar isso. E o biológico ajuda muito. Então tem cepas aí que vão aumentar o crescimento radicular das plantas, que já se usa na soja, podemos usar na planta de cobertura, deixando o semente pronto depois lá. muito bom. Deu para entender que seu trabalho ele é integrado, né, tá preocupado com o sistema no todo. E aí me Isso. veio um pouco em mente a agricultura regenerativa, que está sendo um assunto crescente, principalmente na região. Qual que é a sua percepção em relação da agricultura regenerativa, do funcionamento e da um pouco da pegada, se os produtores daqui da região estão aderindo? Qual que é seu sentimento? A agricultura regenerativa hoje no Brasil, ela está em maior desenvolvimento, principalmente na região que a gente está aqui, Uhum, região de Rio Verde. Ela vem para somar, uhum, porque hoje a gente não fala mais em soja, milho, cana em cultura isolada, a gente fala em sistema, como você comentou. Então nós analisamos o sistema produtivo, o solo. Então eu não olho mais a fertilidade para a soja, eu olho a fertilidade para as uhum, culturas que eu vou usar independente dela, seja um uhum, girassol, seja sorgo, cana, qualquer cultura que eu vou usar na sequência, eu tenho um solo estruturado. uhum, A parte da agricultura regenerativa vem para somar utilizando composto, uhum, onde o produtor muitas vezes já tem uma integração, com pecuária, seja de leite ou de corte, um uhum, confinamento, e possa utilizar esse composto, né, essa cama, e eu enriquecer ela.
com calcário, com fósforo, com potássio, em cima da necessidade dos talhões. Então, Uhum. eu faço as leiras e utilizo lá. Eu posso também comprar esse material. Hoje aqui Uhum. na região você consegue comprar. E também a questão do uso de biológicos e das plantas de cobertura. Então, seria as 3 pontas principais pensando hoje na agricultura regenerativa. De que forma o produtor tem benefícios com isso? Você tem a questão da produtividade que você começa a aumentar e ela é estável com a ascendência. E você não tem mais aquela oscilação. Tem ano que eu colho 90 sacos, no outro ano eu colho 50. E você fica naquele vai e vem. Uhum. Aqui você tem uma estabilidade. Outra, você começa a promover biologia. Você começa a ver mais abelha. A gente tem plantas como trigo morisco e outras. Você vê muita abelha. E a abelha ajuda na polinização. Na Uhum. soja é interessante. Outras culturas, mais ainda. Uhum. Culturas do café que a gente trabalha também. O café hoje tem 16% de polinização aberta. Então, eu consigo dar aquele up, aquele salto de produção utilizando a abelha. Também tem o controle biológico, né, por macrobiologia. Então, eu tenho lá a joaninha que vai pedar o pulgão, que é um controle biológico da natureza, está de Uhum. graça lá. Inimigo Então, natural. exatamente, inimigos naturais. E com isso você consegue trazer de volta isso, né? Já se falava na década de 90 adubação verde, hoje a agricultura regenerativa ela é um nome um pouco diferente porque ela tem algumas outras situações que envolvem mais e que integram todo o processo. Outras formas também que o produtor pode ter um retorno seria a questão de mercado de carbono, que ainda está engatinhando, vamos dizer assim. Por quê? Hoje se fala na remuneração, só que aí depende de como está a questão do processo que o produtor tem. Então, hoje tem algumas empresas que já têm um checklist para acompanhar, desde fazer a leitura do que o produtor utiliza de insumos, quantos colaboradores tem, qual que é a produção de energia, se tem produção de geração própria, consumo de combustíveis fósseis, todas essas informações são avaliadas e tem empresas que dão uma remuneração à parte, que é uma forma Uhum. diferente de estar remunerando. Ou pagando em crédito de carbono pelo carbono fixado, né? A diferença, o delta T, né? A Uhum. variação de carbono no solo. Que você tem uma emissão e você tem o que você inseriu via uso de planta de cobertura, palhada, composto, utilização de florestas ou plantio de eucalipto, dentre outras situações. E aí você tem um cálculo, né, algumas empresas já têm esse cálculo pronto, que você tem a variação e essa variação aqui vai ser remunerado. Então é uma fonte extra de renda que está chegando aí também. Então é algo que está colocando a agricultura brasileira em novos patamares e a gente está mostrando para o mundo hoje que o Brasil consegue produzir alimento de alta qualidade e num custo barato e com alta preservação ambiental e também que a gente consegue ter integração e otimizar a área ao máximo possível. Então, tudo isso que a gente consegue hoje trabalhar e levar ao campo junto com a agricultura brasileira. Muito bom. Eu ia te pedir para trazer uma mensagem, né, em relação a isso, você já fez já trouxe essa mensagem sem eu pedir, né. Realmente a agricultura está atingindo novos patamares e eu acredito que essa região que a gente tem o privilégio de estar inserido, é uma região que parte à frente, né, com tecnologia, inovação, conhecimento e, parabéns pela pela aula que você está trazendo aí para a gente. Agora, para fechar, assim, eu queria que você trouxesse de forma, prática, assim, um pouco de como você, como profissional, na Solutec e na Aporé, está contribuindo para tudo que está acontecendo aqui, o movimento que a gente acabou de trazer, não só da agricultura regenerativa, mas da questão de plantabilidade, de plantas de cobertura. Traga uma mensagem hoje de você como profissional, que você está contribuindo, e como você vê o futuro da agricultura aqui. Bom, a gente hoje participa de várias frentes de trabalho, como comentei, e a gente sempre tenta dar o máximo. Uhum, E eu acho que todo profissional, independente de área, ele precisa gostar e estar apaixonado pelo que ele faz. Se uhum, ele não tiver motivado e se entregar ao máximo, você não vai conseguir expressar seu resultado, né? O próprio, Mário Cortella fala: "Faça o melhor que você puder nas condições que você tem". uhum, Se hoje eu não tenho condição de fazer plantas de cobertura em 50% da minha fazenda, não tenho condição de ter a melhor semeadora, o melhor rolo-faca, o melhor biológico ou a melhor solução, eu vou usar o que eu tenho. uhum, E com isso, a gente não pode desistir no primeiro erro.
Muitas vezes a gente está fazendo tentativa e erro. Todo Uhum, mundo começa assim. Então, a gente precisa estar entendendo melhor o cenário e estar posicionando e buscar ajuda. uhum, Muitas vezes a gente está limitado e a informação está logo do outro lado, na fazenda vizinha ou com alguém que está começando. Eu acho que a gente precisa valorizar e buscar esses profissionais que estão vindo. E aqui na nossa região a gente está tendo muita dessas oportunidades, onde tem muito pessoal novo que está vindo trazer algo novo. uhum, Então seria nessa linha. E eu tenho buscado participar ao máximo, sabe? uhum. Procurando participar de eventos, dia de campo, já palestrei em mais de 100 dias de campo, presto consultoria, presto treinamento para empresas, e também de estar junto em programas como esse aqui, junto com a Cereal Ouro, no Pode Semear, onde a gente consegue levar essa informação. Uhum, Então, eu acho que seria essa a mensagem que a gente pode trabalhar para as futuras gerações, com os uhum. jovens que estão aí na sucessão familiar. Como é que a gente trabalha, como é que incentiva eles? A gente dando espaço e também mostrando que é possível fazer uma nova agricultura sem abrir mão dos princípios que a gente tem. Então, trabalhando o solo, você tem um patrimônio a longo prazo aí para todas as gerações que vier e também para ter uma melhor qualidade de vida no campo, né. A gente está aqui para finalizar, acredito que o Alencar trouxe mensagens aí valiosas, conhecimento. A gente passou não teve como aprofundar muito, porque senão a gente ficava aqui alguns dias, né, porque é um assunto bem, eh, é um assunto gostoso de falar, de aprender, e é o patrimônio que a gente tem, é o solo. Então, acho que você trouxe contribuições grandes. A mensagem que eu quero deixar aqui para vocês é que, a agricultura hoje ela está passando por grandes mudanças e a gente precisa estar, junto de pessoas que conseguem agregar e resolver os problemas. E fica o convite para quem quiser e se interessar mais sobre o assunto, a procurar o Alencar. A gente agradece a participação e a presença dele hoje no podcast, foi uma satisfação, aprendi muito com você, Alencar, Obrigado. obrigada. E para quem quiser continuar tendo conhecimento e participando com a gente do Pode Semear, a gente lança um episódio a cada mês. Fica o convite. Obrigada.